Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo estaremos fazendo o estudo da Sentinela, estudo 31, que tem o tema Sejam firmes e inabaláveis. Estaremos fazendo esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando seu Espírito Santo em sua vida. Lembrando a todos, mais uma vez, se você está se achegando aqui a esse canal, está conhecendo agora, se inscreva e ative o sino para que assim você possa estar recebendo novos vídeos e as notificações. Compartilhe, faça seu comentário e no final, se você gostar do conteúdo, for benéfico para você, deixe o seu like, porque assim você estará ajudando esse vídeo a propagar e a encontrar mais pessoas. E se você também quiser ajudar o canal diretamente, você pode se inscrever na opção Seja Membro, que além de estar contribuindo com o canal, tem algumas vantagens. Por exemplo, às vezes eu coloco um vídeo antecipado e fica lá como estreia. Nesse íntere, os que são membros, eles conseguem já visualizar o vídeo até estar disponível para outros. Então, tem alguns privilégios e também algumas vantagens, ok? Muito bem. Antes de iniciarmos essa consideração, iremos pedir a bênção do nosso Deus e Pai Jeová. Oremos então. Amado Deus, Supremo Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra, nesse momento, com nossos corações felizes, transbordando de alegria, nos achegamos à Sua Santíssima Presença através de Jesus Cristo, para lhe agradecer primeiramente pelo dia de vida maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, por ter nos abençoado no decorrer dele, que nada de mal nos aconteceu. Também somos gratos pela oportunidade de fazer parte da sua organização, onde temos a oportunidade e o privilégio de fazer a sua vontade, enaltecer o seu nome e ajudar outras pessoas a vir se achegar também a essa verdade que é a organização de Jeová. Nos ajude nesse momento, através do seu Espírito Santo, a entender muito bem essa matéria que aqui será transcorrida, onde com certeza vai fortalecer a nossa fé, a nossa motivação de continuar fazendo a sua vontade. E que assim possamos continuar firmes, inabaláveis e não deixar que nada nesse mundo possa enfraquecer a nossa fé, a nossa espiritualidade ao ponto de abandoná-lo. Para que isso não aconteça, necessitamos muito da sua ajuda, do seu Espírito Santo, da proteção dos seus anjos, para que sempre possamos ter a força necessária em fazer a sua vontade. Ajude todos os nossos irmãos na face da terra, que eles possam continuar enfrentando qualquer tipo de adversidade, mas sempre com o objetivo de fazer a sua vontade até o fim. Pai amado e querido, sabemos do Senhor que nada nós merecemos, mas se nos atrevemos a chegar a Ti, é somente por nome e mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então pegue a sua publicação, a sua revista e vamos iniciar a nossa consideração. O tema: sejam firmes, inabaláveis. O texto base é 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 58. Meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis. Então, o que nós veremos no decorrer desse estudo? Desde a época de Adão e Eva, Satanás ele tenta convencer as pessoas de que elas podem decidir por si mesmas o que é certo e o que é errado. E ele faz o mesmo com a gente. Ele quer nos convencer de que não precisamos seguir as leis de Jeová ou as orientações que recebemos da organização. Este estudo vai mostrar como podemos nos proteger do espírito de independência do mundo de Satanás e fortalecer nossa determinação de continuar firmes ao lado de Jeová. Então, iniciando a leitura do 1 e do 2. No final dos anos 70, um prédio de 60 andares começou a ser construído na cidade de Tóquio, no Japão.
As pessoas que observavam admiradas a construção se perguntavam se aquele prédio poderia resistir aos terremotos que são comuns naquela cidade. Como isso seria possível? Os engenheiros projetaram o prédio para ser rígido, mas ao mesmo tempo capaz de absorver as vibrações causadas por um terremoto. Os cristãos são como esse enorme prédio. De que maneira? Um cristão precisa ter equilíbrio entre ser firme e flexível. Ele precisa ser forte e inabalável ao defender e obedecer às leis e padrões de Jeová. Também precisa estar pronto para obedecer e não permitir que nada o faça mudar de ideia. Por outro lado, ele precisa ser razoável ou flexível sempre que for possível ou necessário. Um cristão que aprende a ter esse equilíbrio não vai ser muito duro e nem liberal demais. Neste estudo, vamos ver como podemos ser firmes e inabaláveis. Também vamos ver 5 coisas que Satanás faz para tentar enfraquecer nossa determinação e como podemos resistir aos ataques dele. Então a pergunta 1 e 2, por que um cristão pode ser comparado a um prédio bem alto? Resposta: porque um cristão precisa ter equilíbrio entre ser firme e flexível. Ele precisa ser forte e inabalável ao defender e obedecer às leis e os padrões de Jeová. Ele precisa estar pronto para obedecer e não permitir que nada o faça mudar de ideia. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. Então, esse texto da Palavra de Deus nos ensina que todo o trabalho que fazemos a Jeová, todas as nossas decisões, vai ter um resultado positivo, pois Jeová recompensa aqueles que fazem a sua vontade. Então, vamos continuar firmes, inabaláveis, porque com certeza Jeová vai recompensar o nosso trabalho. Subtítulo: como nos manter firmes? Leitura. Jeová é o único no universo que tem o direito de criar leis, e ele deixa essas leis bem claras para seu povo. Por exemplo, o corpo governante do primeiro século citou 3 áreas em que os cristãos devem continuar firmes. Primeiro, rejeitar a idolatria adorando somente a Jeová. Segundo, respeitar a santidade do sangue. E terceiro, obedecer às leis da Bíblia e não praticar imoralidade sexual. Como os cristãos podem obedecer a Jeová nesses 3 pontos específicos? Antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Atos 15, 28 e 29. Diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo, além destas coisas necessárias, que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então a pergunta: que leis Jeová deu em Atos 15, 28 e 29? Resposta: primeiro, rejeitar a idolatria, adorando somente a Jeová. Segundo, respeitar a santidade do sangue. E terceiro, obedecer às leis da palavra de Deus de não praticar imoralidade sexual. Leitura do 4. Nós rejeitamos a idolatria e adoramos apenas a Jeová. Deus ordenou que os israelitas adorassem somente a Ele. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele disse claramente que devemos adorar apenas a Jeová. Por isso, não adoramos imagens religiosas, nós também não adoramos humanos. Por exemplo, não tratamos nenhum político, líder religioso, atleta ou qualquer pessoa famosa como se fosse um Deus. Nós adoramos apenas a Jeová, aquele que criou todas as coisas. Pergunta: como mostramos que adoramos apenas a Jeová? Resposta: por não adorar a imagens,
a humanos, não tratar nenhum político religioso, alguma pessoa famosa como se fosse um Deus. E adoramos somente a Jeová. Apocalipse 4:11 diz assim: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade, elas vieram à existência e foram criadas. Então esse versículo deixa claro que somente a Jeová recebe toda a honra e toda a glória. Leitura do 5. Nós obedecemos à lei de Jeová sobre a santidade da vida e do sangue. Por quê? Porque Jeová diz que o sangue representa a vida, um presente maravilhoso dele para nós. Quando Jeová permitiu que os humanos comessem a carne dos animais, ele ordenou que não comessem o sangue. Ele repetiu esse mandamento quando deu a lei mosaica para Israel. E Jeová orientou o corpo governante do primeiro século a dizer para os cristãos que se absterem de sangue. Nós também obedecemos de maneira firme a esse mandamento quando decidimos qual tratamento médico vamos aceitar. Pergunta: por que obedecemos à lei de Jeová sobre a santidade da vida e do sangue? Resposta: porque Jeová lhe diz que o sangue representa a vida, um presente maravilhoso dele para nós. Então, quando Jeová lhe permitiu que os humanos comessem a carne dos animais, ele ordenou que não comessem o sangue. Então, nós obedecemos de maneira firme a esse mandamento quando decidimos qual tratamento médico vamos aceitar. Leitura do 6. Nós seguimos o alto padrão de moral estabelecido por Jeová. O apóstolo Paulo nos aconselhou a fazer morrer os membros do nosso corpo, ou seja, fazer tudo o que pudermos para nos livrar de qualquer desejo errado. Não queremos fazer nada que possa nos levar a cometer imoralidade sexual e nem mesmo olhar para coisas que despertem desejos imorais. Quando somos tentados a fazer algo errado, rejeitamos imediatamente qualquer pensamento ou ação que possa prejudicar nossa amizade com Jeová. Pergunta: que esforço temos que fazer para obedecer aos padrões morais de Jeová? Resposta: Paulo nos aconselhou a fazer morrer os membros do nosso corpo, fazer tudo o que pudermos para nos livrar de qualquer desejo errado. Então não queremos fazer nada que possa nos levar a cometer imoralidade sexual e nem mesmo olhar para coisas que despertem desejos imorais. Leitura do 7. Jeová espera que sejamos obedientes de coração. O que ele fala é sempre para o nosso bem, e não podemos ficar adaptando suas leis para fazer o que queremos. Nós nos esforçamos para agradar a Jeová e mostrar a mesma atitude do salmista que disse: Eu decidi obedecer aos teus decretos em todas as ocasiões até o fim. Mas Satanás tenta enfraquecer nossa determinação. Como ele faz isso? Pergunta: o que devemos estar decididos a fazer e por quê? Então a resposta: devemos estar decididos a sempre obedecer de coração a Jeová. Por quê? Porque ele fala que é para o nosso bem. Então não podemos ficar adaptando suas leis para fazer o que queremos. Subtítulo: como Satanás tenta nos enfraquecer. Leitura do 8. Perseguição. Satanás usa violência e pressão psicológica para enfraquecer nossa determinação. O objetivo dele é nos devorar ou destruir nossa amizade com Jeová. Os cristãos da época dos apóstolos foram ameaçados, espancados e mortos por causa da determinação deles de continuar firmes. Hoje em dia, Satanás continua usando a perseguição. Vemos isso na Rússia e em outros países, onde as testemunhas de Jeová são tratadas de maneira cruel e nossos irmãos são atacados de várias maneiras. Pergunta: de que maneira Satanás tenta enfraquecer nossa determinação? Resposta:
Satanás ele usa a violência, a pressão psicológica para enfraquecer a nossa determinação, porque o objetivo dele é nos devorar e destruir nossa amizade com Jeová, assim como acontece na Rússia e em outros países, onde nossos irmãos são tratados com crueldade e até mesmo atacados. Leitura do 9. Pressão sutil. Além da perseguição direta, Satanás também usa artimanhas para nos atacar. Veja o exemplo de Bob, que estava internado para fazer uma cirurgia de risco. Ele disse aos médicos que, de jeito nenhum, aceitaria uma transfusão de sangue. O cirurgião concordou em operá-lo sem sangue. Mas na noite antes da cirurgia, o anestesista foi conversar com Bob depois que a família dele tinha ido embora. Ele disse que os médicos provavelmente não colocariam sangue nele, mas que o sangue estaria disponível caso fosse preciso. Talvez o anestesista tenha pensado que Bob iria concordar com isso porque a família dele não estava por perto. Mas Bob continuou firme e disse que não aceitaria sangue em nenhuma situação. Pergunta: que experiência mostra que temos que ter cuidado com a pressão sutil? Resposta: conseguimos ver a experiência de Bob, que precisava fazer uma cirurgia de risco. E um dia antes, o anestesista esperou sua família ir embora e foi conversar com Bob que provavelmente o médico não iria usar sangue, mas que o sangue estaria disponível caso fosse necessário. Então Bob, ele continuou firme em sua decisão de não aceitar o sangue. Leitura do 10. A maneira de pensar do mundo. Se pensarmos igual às pessoas que não respeitam as leis de Deus, podemos acabar abandonando a Jeová e seus padrões. A sabedoria deste mundo muitas vezes faz as pessoas desobedecerem a Deus. Alguns cristãos em Pérgamo e Tiatira foram influenciados por aqueles que praticavam imoralidade e adoravam ídolos. Jesus deu um forte conselho para essas congregações porque elas toleravam imoralidade sexual. Hoje, existe muita pressão para aceitarmos o ponto de vista do mundo. Nossa família e nossos conhecidos talvez tentem nos convencer de que não tem problema desobedecer a uma lei de Jeová ou ceder aos nossos desejos. Eles também podem dizer que somos muito rígidos e que os padrões da Bíblia estão ultrapassados. Pergunta: por que a maneira de pensar do mundo é perigosa? Resposta: porque podemos acabar abandonando a Jeová e seus padrões, porque a sabedoria deste mundo muitas vezes faz as pessoas desobedecerem a Deus. Então hoje existe muita pressão da família, do mundo, de nos convencer de que desobedecer a uma lei de Jeová ou ceder aos nossos desejos não tem nada de errado nisso. O livro de 1 Coríntios 3, 19 e 20 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é tolice perante Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também, Jeová sabe que os raciocínios dos sábios são fúteis. Então, isso nos mostra que tudo que tem no mundo, que o povo acha que é sabedoria, esquece. Jeová, ele faz com que tudo isso se torne fútil. E as pessoas que seguem esse padrão, infelizmente, acabam abandonando a Jeová. Leitura do parágrafo 11. Às vezes, podemos pensar que as instruções que Jeová dá não são tão claras e corremos o risco de ir além das coisas que estão escritas. Os líderes religiosos dos dias de Jesus faziam isso. Eles acrescentavam suas próprias regras à lei mosaica e ficava difícil para as pessoas comuns obedecerem a ela. Jeová nos dá orientações claras por meio da sua palavra e sua organização. Não há necessidade de acrescentar nada às orientações que ele nos dá. Por isso,
Não vamos além das coisas escritas na Bíblia, nem criamos regras em assuntos de decisão pessoal. Pergunta: o que nós não devemos fazer? Resposta: não há necessidade de acrescentar nada nas orientações que ele nos dá. Por isso, não vamos além das coisas escritas na Bíblia, nem criamos regras em assuntos de decisão pessoal. Leitura do 12. Informações enganosas. Satanás usa vão engano e as coisas elementares do mundo para enganar e dividir as pessoas. Na época dos apóstolos, isso incluía filosofias humanas, ensinos judaicos que não estavam baseados nas escrituras e o ensino de que os cristãos eram obrigados a obedecer à lei mosaica. Essas ideias eram enganosas porque afastavam as pessoas de Jeová, a verdadeira fonte da sabedoria. Hoje, Satanás usa a mídia e as redes sociais para espalhar teorias da conspiração e notícias falsas promovidas por líderes políticos. Isso aconteceu muito durante a pandemia da Covid-19. Muitos sofreram com ansiedade porque deram atenção a essas informações falsas. Mas as testemunhas de Jeová que escutaram as orientações dadas pela organização evitaram esse problema. Pergunta: como Satanás usa vão engano? Resposta: Satanás usa a mídia e as redes sociais para espalhar teorias da conspiração e notícias falsas promovidas por líderes políticos. Isso aconteceu muito durante a pandemia da Covid-19. Leitura do 13. Distrações. Não devemos perder de vista as coisas mais importantes. Quando estamos distraídos, perdemos muito tempo e energia que poderíamos usar em coisas que realmente trazem algum benefício. Até atividades comuns do dia a dia, como beber, comer, diversão e trabalho, podem nos distrair se permitirmos que se torne o foco da nossa vida. Além disso, todos os dias somos bombardeados com notícias sobre protestos e debates políticos. Precisamos tomar cuidado para não ficar distraídos com esses assuntos. Senão, podemos começar a tomar partido na nossa mente e no nosso coração. Até aqui, vimos 5 coisas que Satanás usa para enfraquecer nossa determinação de fazer o que é certo. Vamos ver agora como podemos resistir aos ataques dele e continuar firmes. Pergunta: por que devemos tomar cuidado com as distrações? Resposta: não devemos perder de vista as coisas mais importantes. Então, quando ficamos distraídos, podemos perder muito tempo e energia. Então, atividades comuns do dia a dia, como beber, comer, diversão e trabalho, pode também nos distrair. Leitura do 14, subtítulo: como podemos continuar firmes? Pense no porquê você se dedicou e se batizou. Você fez isso porque queria ficar ao lado de Jeová. Lembre-se de como você se convenceu de que tinha encontrado a verdade. Você aprendeu sobre Jeová e passou a amá-lo e respeitá-lo como seu Pai Celestial. Você desenvolveu fé e se arrependeu dos seus erros. Por amor a Jeová, você abandonou coisas erradas e passou a fazer coisas que agradam a Deus. E se sentiu em paz quando percebeu que Deus te perdoou. Além disso, você começou a assistir às reuniões e compartilhar com outros as coisas maravilhosas que aprendeu. Agora, como um cristão dedicado e batizado, você está andando na estrada da vida e está decidido a fazer o seu melhor para continuar nela. Pergunta: o que vai nos ajudar a continuar firmes ao lado de Jeová? Resposta: é pensar no porquê nós nos dedicamos e se batizamos. Então nós queríamos ficar do lado de Jeová, ficamos convencidos quando encontramos a verdade, passamos a amar Jeová, respeitá-lo, desenvolvemos fé, nos arrependemos, abandonamos as coisas erradas e começamos a fazer coisas que agradavam a Deus.
Começamos a assistir às reuniões e compartilhar o que aprendemos, e hoje estamos na estrada da vida. Leitura do 15. Estude a palavra de Deus e medite nela. Uma árvore que tem raízes profundas e fortes consegue continuar de pé. Nossa fé é como as raízes de uma árvore. Quanto mais forte for nossa fé, mais fácil será continuarmos firmes e termos certeza de que Jeová sempre pede o que é melhor para nós. Podemos fortalecer nossa fé por estudar a palavra de Deus e meditar em como os conselhos, as orientações e a proteção de Jeová ajudaram seus servos no passado. Por exemplo, Ezequiel prestou muita atenção a uma visão onde um anjo media um templo detalhadamente. Isso fortaleceu Ezequiel e também nos ensina a importância de obedecer aos padrões de Jeová para a adoração pura e defendê-los. Nós nos beneficiamos quando estudamos e meditamos em coisas profundas da palavra de Deus. Pergunta: por que é importante estudar a palavra de Deus e meditar nela? Resposta: a nossa fé ela é como a raiz de uma árvore. Então, quanto mais forte for nossa fé, mais fácil será continuarmos firmes e termos a certeza de que Jeová sempre pede o que é melhor para nós. Leitura do 16. Fortaleça seu coração. O rei Davi disse que nunca deixaria de amar Jeová. Ele cantou: meu coração está firme, ó Deus. Nós também podemos ter um coração firme confiando completamente em Jeová. Veja o exemplo de Bob mencionado antes. Quando o anestesista disse que haveria sangue disponível caso fosse necessário, Bob respondeu sem pensar duas vezes que, se houvesse qualquer chance de aplicarem sangue nele, ele sairia do hospital imediatamente. Bob explica: eu não tinha dúvida do que fazer e nem tinha medo do que ia acontecer. Pergunta: como um coração firme protegeu Bob? Resposta: Bob respondeu sem pensar duas vezes que se houvesse qualquer chance de aplicarem sangue nele, ele sairia do hospital imediatamente. Então ele disse: eu não tinha dúvida do que fazer e nem tinha medo do que ia acontecer. O livro do Salmo 112:7 diz assim: não terá medo de mais notícias. Seu coração é firme. Confia em Jeová. Então o texto ele deixa bem claro, que nós precisamos ter um coração firme, um coração que está disposto a obedecer, pois Jeová com certeza ele vai nos proteger se a nossa confiança estiver voltada para ele. Leitura do 17. Bob conseguiu se manter firme porque, bem antes de ir para o hospital, ele já tinha decidido o que faria. Primeiro, ele queria que a decisão dele deixasse Jeová feliz. Segundo, Bob estudou com atenção o que a Bíblia e nossas publicações dizem sobre a santidade da vida e do sangue. E terceiro, ele estava convencido de que seguir as orientações de Jeová era o melhor para ele. Nós também podemos ter um coração firme, não importam os desafios que surjam. Pergunta: o que aprendemos com a experiência de Bob? Resposta: aprendemos que ele queria que a decisão dele deixasse Jeová feliz. Ele estava convencido de que seguir as orientações de Jeová era o melhor que ele poderia fazer, mas para isso ele precisou estudar antes para entender o que a Bíblia e as publicações diziam sobre a santidade da vida e do sangue. Leitura do 18. Confie em Jeová. Veja como Baraque foi bem-sucedido por confiar na orientação de Jeová. Naquela época, as pessoas de Israel não estavam preparadas para a guerra. Elas nem mesmo tinham armas. Mas Jeová disse a Baraque para ir e lutar contra Sísera, o chefe do exército cananeu que estava bem equipado para a guerra. A profetisa Débora disse a Baraque para ir até uma região plana e encontrar Sísera e seus 900 carros de guerra.
Só que seria mais fácil para os israelitas guerrearem num terreno plano, porque isso favorecia os carros de guerra dos cananeus. Mesmo assim, Baraque obedeceu. Enquanto desciam do monte Tabor, Jeová enviou uma forte chuva. Os carros de guerra de Sísera ficaram atolados na lama, e Jeová deu a vitória a Baraque. Da mesma forma, Jeová vai nos dar a vitória se confiarmos nele e na orientação que ele nos dá por meio da sua organização. Pergunta: o que o exemplo de Baraque nos ensina? Resposta: Baraque, ele obedeceu a Jeová, mesmo a instrução não sendo a mais favorável. Então, Jeová ele sempre vai nos dar a vitória se confiarmos nele e na orientação que ele nos dá por meio de sua organização. Assim como Baraque fez. Ele não era guerreiro, os israelitas eles não tinham armas, mas mesmo assim, corajosamente, eles foram em direção aos inimigos e foram vitoriosos com a ajuda de Jeová. Vamos dar continuidade e fazer a leitura do último parágrafo, subtítulo: Esteja decidido a continuar firme e inabalável. Nossa luta para permanecermos firmes vai continuar enquanto vivermos neste sistema de coisas. Não devemos deixar que perseguição, pressão sutil, informações enganosas, distrações ou a maneira de pensar do mundo nos abale. Então, vamos continuar firmes e inabaláveis, amando a Jeová e obedecendo às orientações dele. Mas, além de tudo isso, precisamos ser razoáveis. No próximo estudo, vamos ver como Jeová e Jesus são exemplos perfeitos de razoabilidade. Pergunta: por que você quer continuar firme e inabalável? Resposta: porque a nossa luta para permanecermos firmes vai continuar enquanto vivermos neste sistema de coisas. Então, perseguição, pressão, informações falsas, distrações ou a maneira de pensar do mundo vai continuar. Então, nós precisamos ser firmes para que possamos continuar obedecendo às orientações de Jeová. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Como podemos continuar firmes e obedecer às leis e os padrões de Jeová? Resposta: por rejeitar a idolatria e adorarmos apenas a Ele, por obedecer à lei de Jeová sobre a santidade da vida e do sangue, por seguir o alto padrão de moral estabelecido por Jeová. A segunda pergunta: como Satanás tenta enfraquecer nossa determinação de continuar firmes? Resposta: ele faz isso por meio da perseguição, pressão sutil, informações enganosas, distrações ou até mesmo a maneira de pensar do mundo. A última pergunta: que 4 coisas podemos fazer para continuar firmes a Jeová? Então a resposta: precisamos pensar no porquê nos dedicamos e batizamos, estudar a palavra de Deus e meditar nela, fortalecer o nosso coração e confiar em Jeová. Se fizermos assim, podemos ter certeza que seremos firmes e inabaláveis. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos aqui no final do nosso estudo. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.